da Ecotrilha, na entrada da Ecotrilha Sensorial Viana Visão de Futuro. Eu vou apresentar para vocês o Guilherme Cavati, ele que é um servidor do IFES e que junto com o professor Robson nos ajudaram muito na construção, nos conceitos dessa ecotrilha. Ele construiu pra gente uma parede de estuque e contou várias histórias, bateu um papo com o Pedro Paulo. É o Guilherme Cavati. Olá, meu nome é Guilherme, eu trabalho no IFES Campus Viana desde 2019, mas sou servidor do IFES já há um bom tempo, já vai para mais de 10 anos. E tenho esse trabalho sempre com o NEA, os Núcleos de Estudos Agroecológicos, Núcleos de Estudos Ambientais, e uma das pegadas mais importantes é essa da bioconstrução, que tem um baixo impacto de carbono, é uma construção ecologicamente mais adequada do que a engenharia convencional, né? E que tem muito espaço ainda nas nossas famílias nos dias de hoje. Apesar de ter edificado o Brasil colônia, não é uma técnica obsoleta. Muito bem, então bora ver esse bate-papo do Pedro Paulo com ele lá do ladinho da parede. Então, Guilherme, a gente está aqui com uma técnica de estuque. Como é que é essa técnica, Guilherme? Bom, essa técnica consiste em uma trama que pode ser feita de bambu ou madeira, né? Ela é amarrada com cipós ou arame e depois essa trama é preenchida com barro, né? Como você disse, muitas pessoas conhecem como estuque, mas também em alguns lugares do Brasil é conhecido como pau a pique ou taipa de mão, certo? Essa construção ela foi resultado da oficina de pau a pique que eu ofereci no ano de 2024 no município de Viana. Esse projeto foi um resgate até a qualificação técnica para a construção em barro, num território tradicional de Viana, que é a Pedra da Mulata, que faz parte da Grande Araçatiba. Esse projeto foi fomentado pela Lei Paulo Gustavo, pelo município de Viana, e conseguimos formar mais de 50 pessoas em todas as etapas da técnica: fundação, a trama, embarreamento, telhado e reboco de barro. Aqui essa frente ela ainda não está rebocada, né? Mas com a técnica totalmente executada, essas frestas elas desaparecem. Esse acaba sendo um produto de turismo, né, Guilherme? Sim, além de turismo é um produto também cultural, porque até meados do século XX, a maior parte das construções, principalmente nas áreas rurais, eram feitas de barro. Houve um grande equívoco em associar essas casas a problemas sanitários, principalmente a doença de Chagas. Mas a doença de Chagas, o barbeiro não vive no barro, ele vive nas frestas. Então uma casa mesmo de tijolos, sem um reboco adequado, ela pode ter também o barbeiro causador de doença de Chagas. Para solucionar isso, basta rebocar, né? A gente ficar com uma parede lisinha que não tem problema. É uma construção de baixíssimo impacto ambiental, porque o barro é cru, o material é retirado no local, então você evita todo o desgaste logístico, né, do transporte. Muitas vezes o cimento, por exemplo, vem de fábricas distantes, o tijolo refratário e o tijolo comum, eles são queimados, então também há uma grande emissão de carbono, e fora essa situação também desse transporte, né, que também causa impacto ambiental. E já as construções de barro cru, as bioconstruções, elas têm esse impacto muito reduzido por utilizar justamente materiais locais e principalmente materiais de baixo custo, né? Ok. Guilherme, você é servidor do IFES, IFES de Viana, IFES de Viana. E isso é uma troca de experiência, vamos chamar de transferência de tecnologia ao contrário, né? Você resgata uma tecnologia usada no início do século passado, ou até mais tempo atrás, para um momento em que todo mundo só fala em transferência de tecnologia, altas tecnologias digital e tal. Isso é muito gratificante a ver você com a mão na massa. Como é que é? Você me fala um pouco dessa mão na massa e essa transferência dessa tecnologia. Olha, o barro, quanto mais for amassado, ele vai ganhando um outro aspecto. Você pode ver que aqui ele está bem poroso. Conforme eu vou amassando, ele vai perdendo o ar, né, entre as moléculas e vai ficando cada vez mais denso. É esse processo que é feito no momento do embarreamento.
Você vai pegar a parte de barro e vai colocando e com a mão vai apertando, né? Fazendo isso você consegue construir uma parede bem sólida, né? Essas paredes são sólidas, são bem eficientes enquanto isolante térmico. Então uma casa de barro ela tem uma eficiência térmica até melhor do que uma casa de alvenaria convencional. O que isso significa? Em dias quentes a casa vai permanecer mais fresca, porque vai demorar muito para que o calor consiga aquecer essas paredes. E nos dias mais frios a casa vai permanecer com uma temperatura mais amena, porque também vai acontecer essa mesma situação, onde vai demorar muito para as paredes, né, resfriarem. Tá? Ok, eu queria te fazer um outro comentário. Nós estamos num evento, a Ecofeira, né, a segunda Ecofeira de Viana. Estamos com uma apresentação sua numa ala onde fala da história de Viana, né? Da chegada lá dos 1500, né? E lá vai Burduinha, até chegar aos anos 2000, aonde passou pela estrada de ferro, pelo asfalto, pelas rodovias, e chega um IFES, né, em Viana, né? Então, nós temos aí uma evolução até chegar a uma escola técnica, uma escola voltada para tanto curso superior quanto curso de continuidade técnica, mas é uma evolução. E você traz esse resgate. Como é que é para você isso? É gratificante. Esse tipo de técnica permeou a minha vida desde a infância, porque na minha mais tenra infância eu vinha para Viana visitar meu avô e a casa que ele vivia era uma casa de imigrantes dessas mais tradicionais, onde eles faziam a casa suspensa, embaixo chamavam de loja, era como se fosse um galpão, e a parte de cima o assoalho de madeira e a casa feita nessa técnica de pau a pique. Então sempre eu vinha passar meus fins de semana, minhas férias, me sentia muito feliz naquele espaço. Posteriormente, eu tive de ocupar essa casa durante a pandemia, um tempo, né, vivi nessa casa, e após toda essa experiência eu decidi construir o meu sítio, que é o sítio Mulembá, utilizando essas técnicas de bioconstrução. A casa onde eu vivo foi construída por minha família e por mim. Atualmente a gente tem também o ateliê Floricultura, que está sendo desenvolvido, e me sinto muito feliz em poder participar da Ecofeira e demonstrar um pouco dessa técnica, que é uma tradição brasileira, não é apenas capixaba, né? O país foi edificado por construções de barro, seja na figura do pau a pique, né, o estuque, o adobe, a taipa de pilão. São inúmeros imóveis hoje tombados no Brasil, o centro de Goiânia, o Instituto Butantan, a Igreja do Rosário, o Convento da Penha, e todas essas construções e edificações foram feitas com princípios da bioconstrução.